Tudo sobre o futuro de Neymar. É verdade que o pai dele esteve na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nessa segunda-feira? Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. A diretoria seguindo aí no mercado e novas informações sobre o futuro de Gabigol. Será que vai deixar o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira. O Cruzeiro não é segredo para ninguém. No mercado, diretoria trabalhando, buscando opções para reforçar o time que agora será comandado pelo técnico Tite. Tem também a questão da renovação de Matheus Pereira, aquilo que a gente já falou. O Cruzeiro vai oferecer até aí um contrato de 5 temporadas para garantir a permanência do jogador, que passa férias nos Estados Unidos. Assim que retornar, as conversas serão retomadas, as partes acreditando aí que vai dar tudo certo e o Matheus Pereira vai ficar por muito tempo na Toca da Raposa 2. Sobre outras movimentações, ainda sem novidade. Agora, uma novidade que surge é quanto ao futuro de Gabigol. Informação que a gente tem aqui na Samuca TV é que Cruzeiro e Santos começaram a conversar sobre uma possibilidade de transferência. Claro que ainda tem pontos importantes para serem ajustados, mas o que a gente tem de informação é que o Gabigol, ele dificilmente vai ter espaço no Cruzeiro agora, comandado pelo técnico Tite, e aí os clubes estão debatendo, principalmente questão salarial, a composição disso e uma possibilidade de empréstimo neste momento. Todo mundo sabe, o Gabigol tem um contrato longo até o final de 2028, tem vencimentos importantes e, a princípio, ele marcou a reapresentação normalmente para o dia 2 de janeiro. Mas, pelo que a gente vem acompanhando, as partes querem definir logo o futuro do atleta e aí poderia pintar esta ida para a Vila Belmiro, um lugar que ele conhece bem. O Santos, tirando alguns clubes do exterior que até sondaram, mas não é o desejo do Gabigol neste momento, o Santos no Brasil seria talvez a única opção para o atleta neste momento. Mas mesmo assim tem que encaixar essa questão salarial e como seria a base de um possível empréstimo. Hoje o assunto rescisão de contrato, até pelos altos valores envolvidos, não vem sendo debatido. Mas, como eu disse, são conversas aí que começam a acontecer de uma maneira mais importante, e aí a possibilidade é real do Gabigol deixar o Cruzeiro antes mesmo da reapresentação do dia 2, e o destino pode ser mesmo o Santos. Vamos seguir acompanhando, tendo mais alguma novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. Sobre o zagueiro Vitão, a imprensa do Rio até repercutindo bastante que o Internacional recusou uma investida do Flamengo. O Flamengo tinha aí um pensamento de abater a dívida que o Inter tem com a compra do Thiago Maia e inteirar mais um valor para ficar com o zagueiro Vitão. O Inter recusou. Vamos ver aí o que o Cruzeiro vai pensar. É um atleta realmente que está nos planos. É um zagueiro que agrada muito ao técnico Tite e por isso o Cruzeiro pode fazer algo mais firme para tentar a contratação do atleta nos próximos dias. Sobre Gabigol, o Santos ele fechou o cerco para tentar a contratação do Gabigol. Até o Marcelo Teixeira falou na última semana que fez uma entrevista com ele, falando que por conta do orçamento seria uma contratação cara de se acontecer, mas o Santos tem sim interesse, a informação que eu apurei junto com a Natália Ferrão. O Santos já fechou o cerco e abriu conversas com o Cruzeiro para entender qual seria o melhor modelo de negócio. Porque o Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até 2028 e não é descartada a possibilidade de um empréstimo.
não é descartada. Isso é discutido nos bastidores. E o que eu vi é que o Gabigol já aceitou reduzir o salário. Porque o Gabigol ele tem vencimentos altos no Cruzeiro, o Santos não conseguiria de fato arcar com o que ele ganha no Cruzeiro, então ele topou reduzir e agora é a conversa de clube para clube. Se vai topar um empréstimo, se ele vai rescindir, o Santos não está disposto a bancar uma transferência, então estão conversando Cruzeiro e Santos para ver qual a possibilidade. O Santos aposta na boa relação que ele tem com o Gabigol na família. O Gabigol já deixou claro que ele tem vontade de voltar ao Santos e ele não vai ter espaço no Cruzeiro para a próxima temporada. Não vai ter, né? Não vai ter. Isso já foi sinalizado. Mas será que ele teria em outro? O chat pode responder, hein? Você queria aí o Gabigol no seu time? Qual é o time? Respondam aqui no chat. E eu ouvi o Sormani. O Fábio Sormani falou. Sim, pode falar. Que o Gabigol estaria disposto a reduzir o salário. Sim. Porque, sabe por quê? Não é nem só a questão do salário, mas porque mensalmente o Cruzeiro ainda paga luvas para ele. Então, se isso juntar salário com as luvas da negociação, o valor é muito alto. Exato. Então, por isso que o Cruzeiro estaria disposto a facilitar essa saída. Mas o Santos tem conversa em andamento, o Gabigol porque ele não deve ficar mais no de 2 milhões o Santos não pode pagar. Não tem como. Por mês. E a gente está falando de Neymar ainda, que o Santos está discutindo a renovação de contrato. Aí a gente tem informação do Rony, que o André Hernan também tem. É o Rony que tem vencimentos altos, então não tem como bancar todo mundo. Essa é a questão. Some do Cruzeiro, mandou um aqui, não, ó. Aí também não. Bruno Henrique mandou, no Santos. O Reginaldo mandou no Ibis. No São Paulo, não quero, mandou o Pedro Gomide. Não queria, eu sou América de Natal. E eu sou ABC. Aí tá ruim pra você, viu, myself? Eu tenho do lado do Gabigol, que por enquanto o Gabigol segue à espera do Cruzeiro. Claro que ele sabe do forte interesse do Santos, claro que ele pensa sim numa eventual negociação, não só por conta das questões envolvendo o Tite, mas enfim, a falta de minutagem na temporada que terminou agora, mas o Gabigol só vai se movimentar concretamente quando o Cruzeiro, o Pedrinho chegarem para ele para falar, olha, não faz parte dos planos, o preço é esse, a situação é essa, vamos sentar, vamos negociar. Enquanto isso, ele continua à espera do Cruzeiro, porque ele sabe perfeitamente aquilo que o Santos tem para oferecer para ele. Vamos falar agora sobre o futuro de Neymar e desmentir uma informação que circulou nas redes sociais, dando conta de que o pai do Neymar havia estado na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nessa segunda-feira. Você sabe que o Neymar esteve em Belo Horizonte para a realização de uma artroscopia. Ele foi se recuperar, ou foi se cuidar, com o Rodrigo Lasmar, que é também médico da seleção brasileira. Foi nesse episódio que surgiu a especulação de que o pai dele, fazendo companhia ao Neymar, teria ido visitar o centro de treinamento do Cruzeiro, aumentando as especulações de que o Neymar poderia virar reforço da Raposa. Que Tite e Neymar têm uma relação extremamente próxima, isso é absolutamente real. O Neymar, inclusive, fez força para que o Tite assumisse o Santos ao longo da temporada, acabou não acontecendo. Mas, relação a Neymar no Cruzeiro, dá para descartar. Quem faz esse descarte é Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos e bastante otimista com a renovação de contrato do jogador com o Peixe. Segundo Alexandre Matos, abre aspas, no Brasil o Neymar só joga no Santos e está tudo bem avançado em relação à renovação com o clube. Então, a tendência é que Neymar e Santos anunciem a extensão do vínculo até junho de 2026, ou seja, até a próxima Copa do Mundo. O Neymar deve permanecer no clube. A cirurgia foi feita com sucesso, o Neymar já teve alta, período de recuperação vai durar entre 25 e 40 dias. A tendência é que a gente tenha o Neymar para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Brasileirão que se inicia em 2026 a partir de 28 de janeiro. Hora de te atualizar sobre Nino, deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário,
Se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe, o Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson está voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Quero contar agora que o Cruzeiro recusou proposta por Caio Jorge. O West Ham da Inglaterra ofereceu 4 milhões de libras ou 30 milhões de reais pelo empréstimo do KJ até a metade do ano. Esse empréstimo seria seguido de obrigação de compra por mais 21 milhões de libras ou 156 milhões de reais em julho. Ou seja, entre janeiro e julho, o Cruzeiro ficaria com 186 milhões de reais pelo Caio Jorge, com a lembrança de que o KJ foi comprado da Juventus por apenas 45 milhões de reais. Apesar do enorme lucro na operação, nem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, nem o Caio Jorge demonstraram intenção de fazer o negócio. A proposta, inclusive, já foi recusada. O Caio Jorge vai esperar por propostas de clubes maiores. Já o Cruzeiro sonha com pelo menos 230 milhões de reais. Esse foi um dos grandes acertos de Alexandre Matos em sua passagem pelo Cruzeiro. Caio Jorge, que terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que nos últimos dias o Cruzeiro recusou outra proposta, dessa vez por Tevez, atacante revelado na base. O interessado era o Yokohama Marinos, que queria um empréstimo de 1 ano e meio gratuito, com opção de compra de 70% por apenas 2 milhões e meio de dólares. O Cruzeiro agradeceu o interesse, mas recusou a oferta. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe 2 desses nomes: Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. Situações completamente diferentes. O Zenit pede um caminhão de dinheiro para liberar o Gerson. Já o Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Se não conseguir vender o jogador até 31 de dezembro, o Flamengo vai ser obrigado a pagar mais 1 milhão e meio de euros ao Benfica. Essa cláusula faz parte do contrato entre os times. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar proposta nos próximos dias,
pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o rubro-negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinisterra. Quero falar agora sobre Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu responder sobre Gerson e também Matheus Pereira. Quero começar falando sobre o interesse da Raposa em Gerson, jogador que pertence ao Zenit, operação complicada até porque o time russo chegou a pedir 40 milhões de euros pelo ex-jogador do Fla. Abre aspas para o Pedrinho, às vezes você pensa uma coisa e já divulgam. Esses vazamentos só atrapalham as negociações. Vazou o negócio do Gerson e ele realmente é um grande jogador e interessa. Mas entre interessar e contratar tem uma diferença muito grande. É um jogador caro. Nós temos vontade de ter grandes jogadores e ele é um deles. Curioso notar que nessa mesma entrevista o Pedrinho Lourenço admitiu que, apesar do interesse, não devem os torcedores esperarem por grandes contratações por jogadores muito caros. Enfim, tem essa contradição na entrevista. Só para completar, o dono da SAF da Raposa ainda respondeu sobre o Matheus Pereira, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Até agora, nada da renovação do contrato. Abre aspas para o Pedro. O Cruzeiro tem interesse em renovar com o Matheus por 3 a 5 anos. Já falei isso para ele, mas espero que no momento certo a gente renove e que ele fique por muito tempo no Cruzeiro. Isso. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!